estimado amigo Dr. Ronaldo Fleury, Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Fabiano, presidente da gloriosa NPT, ali ao lado da sua vice, amiga de tantos tempos, desde antes do Ministério Público, né? A Ana Cláudia, e saúdo os colegas do Ministério Público. Eu aqui me sinto membro do Ministério Público. Saúdo os advogados que estão aqui, os convidados, e devo fazer um esclarecimento. A minha exposição é fora do quadro científico que anima o exercício, a realização deste congresso. Mas eu devo dizer da minha enorme satisfação, é desnecessário, mas digo, a minha enorme satisfação, desde o dia em que recebi o convite, o Dr. Ronaldo me ligou e me fez uma mensagem fazendo esse convite, e depois recebi a NPT lá para formalizar o convite, e já tinha sido previamente aceito. E com muita satisfação, muito orgulho de estar aqui e viver esse momento Ministério Público. Eu tenho algumas anotações aqui, e que em 1999, doutor Ronaldo, aliás, eu fiquei 12 anos no Ministério Público. Isso era a vontade de ficar mais, por isso que eu falei 13 anos, mas eu fiquei 12 anos. Em 99, ainda no Ministério Público, eu fui para o Congresso, salvo engano, foi o 4º Congresso, que se realizou na cidade de Natal, representando o Procurador-Geral, Dr. Guilherme Mastrich Basso, meu amigo e irmão. E hoje, aqui, embora na condição de presidente do Tribunal Superior do Trabalho, me sinto como naquele dia, 19 anos depois. Me sinto como naquele dia, falando para os colegas. E é assim que quero falar. Permitam-me o tom mais coloquial, mas é para me sentir em casa. E começo pedindo permissão para anotar algumas coisas acerca do Ministério Público do Trabalho, porque assim eu vou me inserir no contexto do Congresso e sem, evidentemente, querer lembrar aos colegas sobre o papel, né, sobre a importância do Ministério Público, porque aqui já se debateu e se debate há pelo menos 23 anos nesse fórum. Mas é para me inserir no contexto do Ministério Público, e começo pela lembrança do tema, que é o papel do Ministério Público do Trabalho na construção jurisprudencial pós-reforma trabalhista. É um tema dos mais palpitantes, mais atuais, e dizer que é de capital importância o papel do Ministério Público, a ação do Ministério Público, a presença do membro do Ministério Público em todos os ambientes, sejam os científicos, sejam processuais, sejam nos tribunais, né, sejam nas audiências, enfim. E pensei em me fazer referências, sem, entretanto, me imiscuir nos temas que foram aqui debatidos, e infelizmente não pude estar aqui desde o início, mas é para dizer que o Ministério Público, na fiscalização do ordenamento jurídico, e aqui eu puxo para o nosso seio da justiça, da legislação trabalhista, tem um papel fundamental, e não é só esse, é mesmo da fiscalização, na preservação
das normas constitucionais e de todo o ordenamento jurídico. O Ministério Público do Trabalho não fica só aqui nesse cercado, né, onde está a legislação trabalhista, como sabe. E, nesse contexto, o Ministério Público desempenha um papel fundamental na pacificação das relações de trabalho. A questão ainda que nos faz lembrar, e devemos lembrar sempre, a defesa dos interesses meta-individuais frente a provável desrespeito aos direitos sociais e constitucionais. Tenho o orgulho de lembrar aqui e ali, quando se fala de Ministério Público, lembrando de, eu diria assim, de ações bem recentes, doutor Ronaldo, bem recentes. O termo de cooperação técnica firmado em 2016, aquele junto à OIT, né, que garante o financiamento de projetos desenvolvidos pelo escritório aqui da OIT, aqui no Brasil, todos voltados para a promoção do trabalho decente. É algo que orgulha todos os brasileiros, independentemente de integrar o Ministério Público. Dali se deriva, se não estou me adiantando, ou pelo menos avaliando equivocadamente, se deriva o termo de cooperação do ano passado, né, com um termo de cooperação técnica interinstitucional envolvendo a Prefeitura de São Gonçalo e a ONG Viva Rio, onde está ali o projeto social Estação Futura, onde o Ministério Público tem o papel de não só prover, né, em muito aquelas ações, como de fiscalizar, e com resultados extraordinários. Penso que ali não está limitado àqueles 100 destinatários iniciais. São exemplos que o Brasil precisa ler e precisa divulgar. Todos nós precisamos divulgar. De abril do ano passado, o Observatório Digital da Saúde, né, e da Segurança do Trabalho é o olho do Ministério Público em todos os lugares, né. E tem que do meu tempo no Ministério Público, o TAC. O TAC é algo que tem no seu DNA o Ministério Público. O TAC é algo consolidado, algo que já integra a cultura brasileira. Os empregadores, que são os primeiros a serem convencidos, né, de assinar, de promover, de instituir, ou pelo menos de realizar esse ambiente, né, de promover a correção de dados e prometer não corrigir, não incorrer, né, nessas questões. Então, são ações do Ministério Público das quais eu não me esqueço. O TAC é alguma coisa que, quando novo, causou enormes reações contrárias. O Dr. Ronaldo certamente se lembra do espanto do empresário diante do presidente do inquérito civil, quando a ele propunha um termo de ajuste de conduta. Era alguma coisa assim: não, mas quer me comprometer. É para lhe trazer para cá mesmo, é para lhe trazer para dentro desse inquérito e para o senhor dizer que não vai mais promover esse tipo de ações e vai pagar por isso, né? E foi muito melhor para todos aqueles que fizeram, porque encurtaram o caminho da correção, e graças à ação corajosa do Ministério Público. Bom, mas eu não vim aqui falar de Ministério Público, e de Ministério Público todos falam melhor que eu. Eu só quero dizer que estou
assim, de certo modo, telegraficamente, porque pelo horário que foi me oferecido, eu já percebi que era para falar pouco. 11h15. 11h15. E aí pensei, é encerramento, 11h15, está a 45 minutos do meio-dia. Então, além do meio-dia, eu não posso ir. Sou pena do Ronaldo nunca mais me convidar. E esses 11h15, eu esqueci deles por conta da importância das outras exposições, e que, de fato, é de todo justificado os 45 minutos que houve esse atraso, mas nós já estamos acostumados, e aqui não é nenhuma reclamação, é só para dizer que vou tentar me manter no limite. Mas eu vi também o Dr. Ângelo me apresentando, eu vi que falava mais rápido do que o usual. E eu disse, bom, isso também é um sinal de que eu devo ser rápido. Então, essa é a minha promessa. Mas eu tenho algumas medidas que desejo divulgar, devo declinar aqui, e que pretendo desenvolver, já iniciei o desenvolvimento dessas medidas para o fortalecimento da justiça do trabalho, porque sempre pensei que algo nesse sentido deve ser permanente, deve ser diuturno esse cuidado. E a justiça do trabalho forte depende também de um Ministério Público do Trabalho forte. Então, vamos caminhar juntos, como sempre fizemos. O Ministério Público é o grande parceiro da Justiça do Trabalho de todos os dias. Por isso, quando eu falo em fortalecimento da Justiça do Trabalho, tenho falado fora em outros lugares que nós caminhamos junto. A fortalecimento de um respinga no outro. Nós estamos acostumados a julgar, e o Ministério Público sabe disso, a julgar, seja nas turmas do Tribunal Regional, seja nas turmas do Tribunal Superior, questões absolutamente iguais, mesmo empregador, mesmo patrono de um e de outro, sentença absolutamente igual, mas às vezes quando chega nas turmas dos tribunais, seja TRT, seja TST, uma turma julga numa direção e a outra decide na outra direção. E isso tem sido um inferno para os magistrados e especialmente para os jurisdicionados. O cidadão diz assim, mas doutor, para o advogado dele, a minha ação é a mesma coisa. Nós trabalhávamos juntos. Ele lá, o outro ganharam e eu perdi. O que é que houve? E não tem advogado que explique, não há juiz que possa explicar, e não há reclamante que entenda. Então, veio em boa hora, em 2014, a Lei 13.015, que instituiu o incidente de uniformização, incidente de julgamento de recursos repetitivos. É meu desejo dinamizar esse procedimento, para que se faça do Tribunal Superior do Trabalho uma corte definitivamente de uniformização da jurisprudência. Eu tenho vivido feliz no Tribunal Superior do Trabalho, e devo dizer que o Tribunal Superior do Trabalho está em paz. Nós estamos conversando muito, todos os dias, e eu quero dinamizar esse procedimento para que se possa definir muitas teses que são para atacar precisamente esse ambiente de ações iguais, decisões diversas, para ver se interrompe isso. E a decisão no incidente de recurso repetitivo tem a natureza, como todos sabemos, de vinculante, e assim nós vamos replicar essa decisão nos casos iguais. Essa é a ideia que eu tenho, e tenho encontrado boa ressonância entre os colegas do Tribunal Superior do Trabalho, que dizem que as propostas que eu fizer, só não dizem que forem boas, Eles me apoiam. Então, nós estamos discutindo várias ideias e espero que não se demore com o julgamento desses incidentes, porque senão fica igual
o velho recurso de embargos. Estamos experimentando o desafio e a grande responsabilidade de produzir, doutor Ronaldo, decisão de natureza vinculante. É de uma responsabilidade que só julgando um IRR se pode perceber na carne o que é definir para os casos que sequer foram examinados e para os casos futuros. Isso tem me deixado muito preocupado, porque a responsabilidade é enorme. Não que julgar solteiramente esses casos não seja de grande responsabilidade, mas aqui vincula. E quantas ações já não foram, quantas decisões já não transitaram em julgado no primeiro grau, naquele tema, quantas já já transitaram também no segundo grau, enfim, isso nós precisamos pensar. O mundo muda todos os dias, e o mundo mudou com a reforma trabalhista. E para falar em reforma trabalhista, eu quero fazer só eu diria assim, uma observação, é que eu temo desapontar os colegas, porque eu também vivo a expectativa de alguém falar sobre reforma trabalhista. A semana passada, não sei, eu abri um evento em que o tema era reforma trabalhista. E fui só abrir. Não aceitei falar da reforma trabalhista porque, para respeitar os colegas, dos 9 colegas que integram a comissão no Tribunal Superior do Trabalho, para estudar esses aspectos todos, nos levar um estudo para que nós possamos sinalizar, no outro aspecto, o que pensa o Tribunal Superior do Trabalho. Evidentemente que, sem nos imiscuir na matéria específica do direito material, por conta do sagrado campo da independência do juiz. Mas eu temo desapontar, porque não posso ingressar muito nesses temas. E nesse dia que eu aceitei abrir esse seminário, que era muito concorrido, com advogados, tinha empresários, tinha sindicatos, empregados, enfim, o espectro estava muito bom. E eu fiquei para ouvir as 2 palestras daquela manhã. E eu estava com grande expectativa de ouvir o que eu ia ouvir sobre a reforma trabalhista. E acabou que eles não atenderam a minha expectativa. Justo pelo mesmo motivo que me traz fazer essa observação aqui. Era um juiz de primeiro grau, um homem estudioso que ia falar num aspecto e um deputado que ia falar em outro aspecto. E ali a minha expectativa era de ouvir um contraponto, mas eles ficaram ali mais ou menos onde eu me situo aqui. Por quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho nomeou esses 9 ministros para estudar essa questão, e é bom que se respeite esse tempo para eles estudarem. E demos 60 dias. E agora, em abril, encerra esse prazo, e eu vou cometer uma inconfidência, mas como vai ficar só entre nós, posso dizer que em 60 dias eles não vão concluir o trabalho. Não vão concluir o trabalho. E por isso, de certo modo, nós ficamos meio amarrados. Não é guardar segredo, mas é guardar o pensamento de cada um para respeitar para o futuro. Eu tenho umas referências aqui, por exemplo, a contribuição sindical obrigatória, que agora se submete à opção expressa do empregado. E os sindicatos estão às voltas com
com a criatividade. E os sindicatos são criativos e vão, sem dúvida nenhuma, encontrar um caminho para, pelo menos por enquanto, né, da crise, cuidarem de angariar fundos para o custeio. E é preciso, eu tenho dito aqui e ali, e é preciso compreender que as relações de trabalho não podem, pelo menos no Brasil de hoje, não podem prescindir do concurso dos sindicatos. Não podem. Nós precisamos dos sindicatos. E nós precisamos de sindicatos fortes. E sindicato pobre, com essa vertiginosa queda que sofre agora, não é forte. E se não for forte, o sindicato perde muito em qualidade. E por isso é preciso que nós torçamos para que os sindicatos possam encontrar logo, logo um caminho para essa resolução, resolver essa questão. E tenho a convicção de que a legislação trabalhista vai precisar, em algum momento, e espero que seja breve, equacionar essa questão, porque o Brasil é um país em que de todos os segmentos e todas as ações depende de uma proteção legislativa. E penso que a sobrevivência dos sindicatos também precisa de uma proteção legislativa, ao menos por enquanto. Não falo da origem dos sindicatos, da necessidade originária dos sindicatos, porque disso eles não precisam mais. Eles não precisam mais da interferência do Estado, não precisam mais do beneplácito do poder público e nem do orçamento, mas eles precisam também ter o seu próprio orçamento. Sobre o fortalecimento da Justiça do Trabalho como instituição, eu acredito firmemente em que os principais fatores para esse desiderato é justamente a nossa comunicação, mostrar os nossos resultados, mostrar os nossos caminhos, por onde andamos e o que fazemos. Em 2017, a Justiça do Trabalho recebeu 4 milhões de ações e julgou 4 milhões de ações, em números redondos. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu 277 mil processos, sendo cada um processo contado como um recurso. E julgou 285 mil recursos. Há quem diga, há quem reclame que esse é um número excomunal. É um número inimaginável. E eu não penso assim. Eu penso que é imaginável e aceitável, porque o Brasil tem um demandismo histórico e tem raiz na Constituição da República. Se qualquer um de nós assistir o primeiro diálogo entre um cidadão que abarroou o carro do outro, o primeiro diálogo entre eles, se assistir junto de um jornalista, e que os jornalistas são a nossa grande fonte, e nós precisamos também de jornalistas fortes, veículos de comunicação muito fortes, mas se nós assistimos o jornalista vendo esse primeiro diálogo, a primeira pergunta que o jornalista vai fazer para aquele que se apresenta como a vítima do abarroamento, assim: o senhor vai entrar na justiça? É porque o jornalista quer criar litígio? Não. Ele só quer saber, porque ele sabe que o litígio está ali. Ele sabe que é na justiça que vai resolver o litígio. Então, a litigiosidade está na nossa cabeça, está na nossa cultura, está na nossa Constituição, está nos nossos fóruns. Então, eu digo que esse número grande de ações e crescente de ações na Justiça do Trabalho, que, aliás, devo acrescentar que 99% desses 4 milhões de ações, 99% foram pelo PJE. Então,
já é um sinal de tempos modernos. Eu tenho dito que, até se puder, eu estimularei o ingresso dessas ações, porque esse número de 4 milhões representa, eu diria, dois momentos. Primeiro, a credibilidade na Justiça do Trabalho, porque é célere e é efetiva, e tem a maior capilaridade de todos os ramos da Justiça do Trabalho. Nós estamos na Vara de Trabalho de Breves, lá na Ilha do Marajó, cuja viagem dura mais de 30 horas. E entre os municípios dentro do arquipélago, às vezes, se viaja por 24 horas de um município para outro. E a Justiça do Trabalho está ali. Há lugares no estado de Mato Grosso em que o juiz do trabalho é a única autoridade federal que reside ou tem, pelo menos, endereço ali, às vezes, num território, num quadrilátero de 1.000 quilômetros, às vezes. Então, a Justiça do Trabalho está ali. Está na Voadeira, lá em Manaus, naquelas regiões ribeirinhas, a vara itinerante. Então, nós precisamos crer que é bom que os ribeirinhos ingressem na Justiça do Trabalho para defender os seus direitos, e nós estamos ali garantindo 3, eu diria assim, básicos princípios constitucionais, que é a dignidade da pessoa humana, o acesso à justiça e o direito de defesa. Porque se a Justiça do Trabalho não estiver ali, e se o membro do Ministério Público do Trabalho não estiver ali na aldeia, o interessado não tem como defender os seus direitos, nem o demandado tem condições de promover a sua defesa. Porque não é sempre que o empresário, o microempresário, o empregador doméstico, o microempresário pode andar 200 quilômetros para fazer uma defesa numa reclamação trabalhista. E muito menos o trabalhador de ir ingressar na Justiça do Trabalho e levar suas testemunhas. Perdemos todos nós. E a Justiça do Trabalho está ali. Então, nós precisamos fortalecer. E, por falar em PJE, para dizer que nós estamos instalando, muito em breve, a versão 2.0 do PJE, e inclusive o PJE no Tribunal Superior do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho é conosco o grande beneficiário dessa ferramenta, porque ela acelera, ela limpa nossas gavetas, nós estamos num ambiente de trabalho mais saudável, e falar em saudabilidade do ambiente de trabalho no Ministério Público é algo que nos agrada. O Ministério Público é protagonista dessa vigilância tão salutar e tão exitosa, nas relações de trabalho. A Lei 13.467. O Tribunal Superior do Trabalho, para reafirmar seu compromisso com a segurança jurídica, já atribuiu, como falei, aquela comissão, e que em breve ela nos trará algo em torno de caminhos que nós podemos seguir, observando com todo cuidado os nossos limites, porque o juiz do trabalho, o ambiente da independência do juiz é sagrado, nós não podemos avançar. Você quer insinuar, então vai ficar ali, provavelmente, numas questões mais estruturais. Eu estou convencido de que essa lei, que ainda está em evolução, ainda está em estudos, e aqui é a preocupação com a formação da jurisprudência trabalhista no pós-reforma trabalhista,
é de todos nós. Os advogados também estão aflitos com isso, os empregados, os sindicatos de empregados, as centrais sindicais estão muito preocupados. Tenho recebido centrais sindicais, tenho recebido sindicalistas solitários, e porque há uma conta da redução drástica do número de ações trabalhistas. Dizem alguns, é a vantagem da reforma trabalhista. Está aí, que era o que nós queríamos. E cantando esse resultado. É provável que, em parte, seja reflexo mesmo da reforma trabalhista, mas um reflexo que ainda merece ser estudado. Merece ser estudado. Mas eu acredito também que ainda seja uma demanda que está sendo reprimida, porque só no Supremo Tribunal tem mais de uma dezena de ações que discutem a inconstitucionalidade de vários dispositivos. O Tribunal Superior do Trabalho, que poderia já ter se manifestado em torno de algumas questões que eu penso sejam estruturais, em torno da reforma, para dar uma sinalização para os jurisdicionados, para o Estado mesmo, que é o próprio Ministério Público, né, para os trabalhadores, enfim, especialmente para os advogados, que são os grandes veículos, são os grandes formadores de opinião perante os empregados. E estou falando de empregados, mas também falo dos empresários, para se cuidarem. E tenho notícias de empresários que já estão se adequando com êxito às novas regras. Eu estou convencido de que a lei será cumprida. Eu não tenho dúvida. A lei 13.015 de 2014 também mereceu uma maturação. Nós ainda não revisitamos toda a lei. Nós precisamos revisitar a lei sempre. E o instituto que trouxe do IRR ainda não está consolidado. Logo, essas questões são muito difíceis de se tratar de plano. Estou convencido de que, porque estamos num Estado democrático de direito, que é uma instituição cantada em prosa e verso todos os dias e orgulhosamente por todos nós, que essa lei não será abandonada. Porque o Rui Barbosa, como sabem, foi quem disse: com a lei, pela lei, dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Mas nós temos o contraponto, que se a lei estiver contrariando a norma constitucional, evidentemente que prevalece a Constituição. Então, nós estamos num ambiente de absoluta tranquilidade na aplicação dessa lei. Eu tenho dito para os juízes de primeiro grau, que já estão julgando, evidentemente, questão dessa natureza, que não se percam na ideia de que a lei não é boa, retirou direitos e tudo mais, sem uma fundamentação convincente, porque essa decisão pode ser submetida ao Tribunal Regional, daí pode ser submetida ao Tribunal Superior do Trabalho e pode desaguar no Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que, e eu disse um dia desses para um grupo grande, e nós sabemos que tem súmula do Supremo Tribunal Federal que foram a afirmação, se não da sentença proferida lá no primeiro grau, anos depois. Então é preciso ser realmente cauteloso na fundamentação. Tenho falado com os colegas do segundo grau que não se conforme em excluir a aplicação de uma norma dessas na sua turma, na sua Câmara. Leve para o órgão competente para definir a constitucionalidade da lei, porque nós estaremos
seguramente sujeitos a uma reclamação com razoável possibilidade de ser acolhida. É o caso da súmula vinculante 10. Eu tenho feito isso com alguma cautela no Colégio de Presidentes, né, e em conversas assim, em ambientes menos eu diria assim, festejados. A campeã na arguição de inconstitucionalidade de parte da reforma é a contribuição mesmo assistencial, né? São 14. A questão do trabalho intermitente, né? A Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação de inconstitucionalidade que certamente já foi estudada aqui, né? Relativamente ao pagamento das custas judiciais honorários sucumbenciais, falando da gratuidade da justiça. E eu estou falando desse aspecto propositadamente. Ano passado, examinamos na SDI um recurso de embargos cujo debate era a possibilidade de o juiz do trabalho negar, indeferir o pedido de assistência gratuita ou assistência judiciária para um moço que 3 meses depois de ser despedido da empresa, onde percebia salário mensal de R$40 mil, ingressou com a ação pedindo a gratuidade da justiça. O juiz de primeiro grau negou, o segundo grau concedeu, e esse debate foi parar na SDI 1. E um dos argumentos que foram muito debatidos é que em todos os aspectos estava visível, era de fato assim, absolutamente claro que ele realmente percebia mais de R$40 mil naquele período em que foi despedido. E um dos argumentos, no sentido de conceder a gratuidade, era que ele era desempregado. E o desemprego, por si só, induz a presunção de que ele não tem condições de pagar as custas do processo. E aquilo é um exemplo que eu, no dia, parece que até tratei dessa questão, dizendo que é a banalização da gratuidade. Isso prejudica o Instituto, e não é o Instituto quem sofre são os necessitados, aqueles que declaram que não têm condições e pelo que fazia, por suas tarefas e pelo seu salário, se percebe que, de fato, ele sequer precisaria declarar. Está visível. E uma questão dessa natureza, ocupar todos os graus de jurisdição, e é possível até que tenha ido para o Supremo Tribunal Federal, porque a matéria tem coloração constitucional, direito de defesa. E foi assim que a gratuidade de justiça acabou sendo um assunto que merece um debate muito aprofundado. Penso até de muita oportunidade essa ação de inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas o que é, para mim, importante é que nós não estamos quietos, nós estamos discutindo, estamos pensando para aprimorar. Eu tenho conversado com parlamentares sobre a reforma, conversado com toda franqueza de quem tem recebido centrais sindicais de trabalhadores, federações de empregadores. Um dia desses eu recebi 4 presidentes de grandes empresas que estavam em Brasília pensando juntos. E foram me fazer uma visita. Foram fazer uma visita por compreender que eu abri a agenda, abri as portas do tribunal para ouvir todos os segmentos da sociedade. Isso é um depoimento deles. E o que me deixou muito orgulhoso disso, porque eu não os convidei. Eu os recebi com muita alegria.
e ao final, e conversamos sobre a revitalização da economia, e me levaram dados. Não se falou de processo, não se falou de pretensão nem nada. Foi só uma visita de cortesia para o café. Perguntei se tinha algum mineiro, não apareceu nenhum dos quatro era mineiros. Então nós vamos tomar um café daqui a pouco com uma iguaria mineira. E eles não sabiam o que era. Eles professores não sabem o que era. Então tomamos o café com pão de queijo. E o pão de queijo é um instituto hoje, nacional, né? Nacional. Então tomamos um café, foi muito bom. Mas quando me chegou a vez de conversar, eu disse para eles que tivessem em mente que cada empregado é um investimento. E que eles não joguem fora esse investimento. Eles procurem o tempo todo recuperar, preservar esse investimento, porque é um segmento muito específico, muito delicado, e disse, olha, é bom, o emprego é bom para o empregado, para a sua família, para a sua comunidade, mas ele é muito bom para a empresa. A empresa que investiu, a empresa que sonha em crescer, a empresa que sonha em contar a sua história e dizer que tem um empregado que tem mais de 40 anos nos seus quadros. Isso é um orgulho para a quadra. Então eu pedi a eles que cuidassem nessa quadra de preservar os empregos, porque nós estamos cansados de atender ex-empregados. Nós queremos julgar ações de empregados, porque as ações de ex-empregados, elas têm uma coloração diferente. E às vezes, o resultado dessa ação chega depois. Nós estamos com alguns precatórios no Brasil, em que os netos é que estão prestes a receber. Não, é para isso. É para dizer que eu reconheço em todos esses cantos que ali tem a presença do Ministério Público. E tem a presença do Ministério Público do Trabalho. E isso me dá uma satisfação muito particular, ser egresso do Ministério Público e ter sido lembrado pelo Ministério Público para vir aqui para acompanhá-los no encerramento desse congresso. Por isso que me veio a lembrança daquele de 1999, e eu não resisti à tentação de aceitar o convite. Aceitei o convite, estou mais feliz ainda com a atenção de todos quantos estão aqui a me ouvir. Como disse, eu os ameacei. Eu disse que a minha exposição estava fora desse contexto do Congresso, mas eu vim dar o meu testemunho do quanto a ação do Ministério Público do Trabalho tem conscientizado, né? E conscientizado os empresários de que quando o Ministério Público chamar, convidar, ele deve ir. Ele deve ir porque ali pode estar a solução de um problema na sua empresa. É possível que ali esteja a solução que vai garantir a sobrevivência da sua empresa, e não se debite a sua derrocada à ação do Ministério Público, debite-se a sua. Mas o Ministério Público, quando aparece a chance. Eu quero dizer isso, e eu tenho dito isso. A ação do Ministério Público é uma luz amarela que acende para o empresário. E se ele atentar para aquela luz amarela acesa pela ação do Ministério Público, ele ainda tem jeito. Ele poderá sofrer menos, né? E é o TAC. O TAC já salvou muita gente, muitos empresários, muitos empregos, e isso, a sociedade é quem ganha. Minhas amigas, meus amigos, eu não resisto aqui a uma saudação muito especial à Mariana, que ali está. A Mariana hoje está em Volta Redonda, mas ela começou em Santarém. Mas ela me largou. A Mariana era minha assessora no Tribunal Superior do Trabalho, saiu do concurso direto para o meu gabinete, me assessorou, me ajudou enormemente. Então, é na Mariana que eu jogo a luz no Ministério Público do Trabalho, e sei que ela está fazendo um trabalho extraordinário, está feliz, né? Está muito feliz, e eu sei que o Ministério Público ganhou e o Tribunal Superior do Trabalho perdeu, mas tanto faz. No Ministério Público
Público do Trabalho, seja no Tribunal Superior do Trabalho, está trabalhando para o Estado brasileiro. Agradeço a atenção, agradeço o convite e acabei.